Olá você que acompanha nossos conteúdos da Empíricos no YouTube. Meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na casa em alguma das séries como Palavras do Estrategista, Double Income, entre outras. E hoje eu vou querer conversar com vocês sobre algumas coisas que estão na minha cabeça para 2022, que eu acredito que possam compor bem em um leque de oportunidades para o ano que vem. Que vai ser um ano difícil para o Brasil, mas não é pelo fato de que será um ano difícil, né, com possível estagflação, né, um cenário econômico em que você tem pouquíssimo crescimento, até mesmo recessão, com um patamar elevado de inflação, um cenário econômico bastante adverso. Não é só porque teremos esse contexto que investimentos são inviáveis. Pelo contrário, existem muitas oportunidades ainda que eu acredito que você possa se posicionar lá fora, né, hoje o mercado democratizado consegue proporcionar diferentes tipos de exposição para o investidor, mesmo de varejo, com poucos recursos, em produtos sofisticados no exterior, proporcionando diferentes exposições a prêmios de risco muito assim, impensáveis há 5 anos. Né? E também, aqui mesmo dentro do Brasil, existem maneiras de se expor e aproveitar algumas assimetrias que eu acredito que sejam interessantes para alguns perfis que não queiram ir para fora do país, apesar de entender que seja válido ter entre 15% e 30% pelo menos do seu patrimônio no exterior. Né? Como eu disse, tem veículos hoje que proporcionam isso. Então, antes de começar, eu aproveito aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos de antemão. Compartilha com seus amigos conteúdo, pessoas que você entende que possam também curtir o que você está vendo aqui, curtir o nosso material. E aproveitar esse crescimento do mercado financeiro brasileiro que tem sido robusto nos últimos anos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, tá bom? Então, começando aqui as três ideias para 2022. Elas não são as únicas ideias, elas não são as mais importantes, mas são 3 ideias que eu acredito sejam relevantes e as quais eu mesmo, particularmente, tenho gostado e me debruçado muito. Em especial algumas, quem já acompanha o nosso conteúdo vai ver que eu já falei de algumas delas, mas que agora eu estou compondo para um combo de 2022. Inclusive, eu vou remeter a alguns vídeos meus, então sempre que eu falar de algum vídeo, sugiro que você abra outra aba aí no seu navegador e também já deixe separado ali para ver outro conteúdo já na sequência sobre esse tema justamente. Então, começando aqui, energia limpa. A gente já vem falando disso muito, né? Empírico se dedicou frontalmente nessa questão de energia limpa, energia sustentável, diferentes investimentos nessa frente, inclusive questões ESG, né? Meio ambiente, causas sociais e governança, a gente tem se debruçado bastante, compensação de carbonos em fundos de investimento, uma coisa que é realmente bastante diferente. E bem, é um tema super contemporâneo que deve se aprofundar muito nos próximos anos, principalmente com a nova leva de investidores que vai entrando no mercado, né? Os investidores cada vez mais jovens se importam cada vez mais com essa temática, mas o mundo em si tem caminhado para questões envolvendo energia limpa, energia renovável, porque se você for pegar os emissores de gás carbônico e gás carbônico equivalente, aqueles gases de efeito de estufas que são responsáveis pela mudança climática, que tem sido discutida amplamente pelos líderes mundiais, o setor energético é um dos principais, se não o principal responsável por essas emissões. Ou seja, pensar uma forma sustentável de trabalhar essa transição energética nos próximos anos é vital para que o mundo consiga passar pelas próximas décadas bem. Com isso em mente, também temos, ao passo que isso acontece, possíveis investimentos com alto potencial de retorno por longo prazo. E, claro, alguns deles mais arriscados que outros. Então, começando aqui, uma mega tendência para os próximos 10 anos, se não mais, né? Aqui eu coloquei a janela de 10 anos porque é muito mais tangível para a gente tem visto muitas iniciativas para essa janela de 2030, muitos compromissos, já vou falar disso, dos países em redução do nível de gás carbônico equivalente dos patamares pré-Acordo de Paris, né? Aquele Acordo de Paris, vocês devem se lembrar, de 2015, que agora foi firmado muito mais material, as metas que foram debruçadas nessa COP26, eu já vou mencionar sobre isso. Então você tem uma janela até de 2030 de redução e para 2050 e alguns países 2060 de total eliminação de gás carbônico e gás carbônico equivalente, de modo a tentar limitar o aquecimento global até 1,5 graus Celsius dos patamares pré-industriais, pré-revolução industrial. Então você já tem hoje muitos investimentos robustos, a gente teve o plano quinquenal da China mostrando investimentos, foi publicado em outubro do ano passado para
para os 5 anos de 2021 até 2025, e a ideia aqui é justamente, entre várias coisas que tem dentro daquele plano, eu fiz um vídeo sobre China, que eu mencionei um pouco desse plano, entre as coisas que eu mencionei também, falei de energia renovável, eles trabalham muito essa questão de mudar a matriz energética chinesa e como isso vai ser importante nos próximos anos, principalmente para a economia, né? Porque os Estados Unidos e a China são os principais emissores de gases de efeito estufa. Então, o trabalho deles nesse sentido é muito importante. E não só a China com o plano quinquenal, os Estados Unidos acabou de aprovar um pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares a ser aplicado pelos próximos 5 anos, né? Então tem projeto e depois tem uma extensãozinha para mais alguns anos, em seguida desses 5. Então você tem muito também potencial para a transição energética nos Estados Unidos. E tem outro vindo por lá também, de 1,75 trilhão de dólares nos Estados Unidos, é só trilhão, se não for trilhão eu nem conto mais, que trabalha mais em infraestrutura humana, mas também toca nessas questões de mudança climática. Então são muitos investimentos a serem maturados nos próximos anos. Consequentemente, você também consegue surfar essa onda com a maturação que será feita pelos países ao redor do mundo inteiro, como a gente viu na COP26. Os compromissos de redução de gás carbônico, o mercado, a regulação global, de um mercado global de carbono, créditos de carbono, também é um tema que eu comentei em vídeo aqui, relevante para o Brasil, que pode ser um gigante desse mercado se concentrar nos próximos anos, tem um grande potencial. Enfim, a gente vê o movimento do mundo nesse sentido de transição energética, de energia limpa, de uma sociedade que se preocupa com o meio ambiente. Então você tem aqui, eu separei ETFs no exterior, você consegue exposição a ele por meio de uma conta no exterior, hoje é super fácil, você tem players locais, domésticos que fazem isso, por exemplo, a Avenue faz isso, mas também você pode abrir uma conta no exterior em algumas corretoras que são acessíveis para investidores estrangeiros, como a Interactive Brokers, ou até mesmo Charles Schwab, né, muito tradicional, inclusive o modelo da XP, em grande parte de marketplace de produtos de investimento, é baseado na Charles Schwab, outras como a Diff Markets, da Saxo Bank, enfim, muitas empresas, TD Ameritrade, né? Então, enfim, muitas opções para operar lá fora de maneira simples, prática, fácil. O investidor de varejo já consegue fazer essas transações. E eu separei 3 ETFs para você aproveitar essa oportunidade, essa exposição. Claro, são investimentos um pouquinho mais arriscados esses 2 últimos, esse aqui não tanto, mas ainda assim que você deve limitar, não ter tanto na sua carteira, né? Deve ser um pedaço entre 1% até 5% no máximo da sua carteira de investimentos e investimentos em energia renovável para os próximos anos. Um investimento de longo prazo, não queira especular por meio dessas posições, porque são, principalmente, por exemplo, hidrogênio que eu vou falar, é um tipo de exposição de maturação mais longa, né, janela de 3 a 5 anos, pelo menos. Mas gostamos desse tipo de investimento para o longo prazo também, porque é dessa forma que se constrói patrimônio ao longo tempo. Warren Buffett não é velho por acaso, tá certo? As outras pessoas que são mais ricas empreenderam com alguma coisa muito disruptiva. Você quer ganhar dinheiro com investimento, você precisa do tempo, inevitavelmente, dos juros compostos. Enfim, então eu separei 3 ETFs no exterior. O primeiro deles é o da Invesco, é o PBD, né? PBD, que foca justamente em energias renováveis, empresas ligadas em energias renováveis, então é fluxo de caixa nesse tipo de coisa. O segundo deles é tecnologia de hidrogênio. Eu fiz um vídeo só falando de hidrogênio, está no canal da Empíricos gratuitamente. HDRO, da Defiance, né? NextGen. Então você tem posições em hidrogênio, que é um tipo de mercado mais robusto, mais focado. Então a gente está falando de energias renováveis, aqui energias energia verde, daí a gente desce para uma coisa mais aprofundada, coisas que realmente entendemos que tenha potencial para os próximos anos. A questão do hidrogênio é uma questão de redução de custos da tecnologia, que havendo, você terá uma democratização do acesso a essa tecnologia e, portanto, um grande mercado a ser endereçado. E, por fim, urânio, que é uma tecnologia que já conhecemos há algum tempo, mas que foi abandonada depois do incidente de Fukushima. Tem um vídeo que eu só falo de urânio aqui no canal da Empíricos também. Se você quiser se aprofundar nesse tema, eu sugiro que você o faça. É o URA, né, da Global X Uranium. Então, que é exposição a ciclo de caixa em urânio, também são empresas desse setor, tanto na produção, né, da energia, provavelmente, como também da extração de urânio. É tudo integrado, né, hoje em dia, mas enfim, o URA é um tipo de exposição. Esses 3 eu acho que são um combinho legal de energia renovável para os próximos anos, claro, limitado a sua exposição de 1% a 5% do seu capital, não mais que isso, eu não teria mais que isso também, para você tentar capturar ganhos em energia renovável ao longo
se surfar essa mega tendência nos próximos anos. Essa é a primeira ideia que deve começar a se materializar. Eu falo, mas calma aí, é para o longo prazo, mas você está falando para 2022, é porque a janela de entrada pode ser agora, cara. Se multiplicar de 1 para 2 é 100%, mas de 1,50 para 2 já é muito menos percentualmente. Então, o ponto de entrada, entrar cedo nesse tipo de mercado, que já, o pessoal já começa, mas está ficando muito caro. Mas se você for pensar que agora tem muitas empresas que nem sequer dão lucro, porque é um mercado um pouquinho mais arriscado, muito imaturo ainda. Então, o ponto de entrada é importante. Exposição ao prêmio de risco é o que define o ganho no longo prazo, né? A gente está se expondo, criando essa exposição a partir do ano que vem, que já pode ensejar bons ganhos, é isso que eu estou querendo dizer. Apesar de ser um investimento de longo prazo, 2022 vai ser um ano muito importante, porque essas definições propostas já vão começar a ter materializações. Então, você teve a aprovação do pacote de infraestrutura de Joe Biden, então agora vai ter o pipeline de projetos que vão começar, e etc. E na China a mesma coisa, esse ano foi de regulação, ajustar a regulação para os próximos anos, daí eles vão começar a prestar atenção, maturação de alguns projetos de energia. Enfim, tem ganhos potenciais para os próximos anos, inclusive no caso de urânio, até a questão de oferta e demanda da matéria-prima ali para a energia nuclear, que é o urânio, propriamente dito, também está num momento em que pode ter uma alta, né, natural dos preços. Enfim, essa é a primeira ideia. A segunda ideia é mineradoras de ouro. Eu vou ser um pouco mais breve aqui. Tem uma conversa com André Jacurski, que é gestor e fundador da JGP. JGP é Jacurski Guedes Participações, Guedes do Paulo Guedes mesmo. O Jacurski é um dos grandes gestores brasileiros. Se tivesse uma tríade de grandes gestores brasileiros da atualidade, poderíamos colocar o Stuhlberger do Verde, Luiz Stuhlberger do Verde, Rogério Xavier da SPX e André Jacurski da JGP. Também foi fundador do Pactual, né? Hoje BTG Pactual, enfim, há muito tempo. Mas tem um papo no evento que a gente fez, Investidor 3.0, que ficou muito legal, e ele fala de mineradoras de ouro, que é uma ideia que a gente tem trabalhado internamente aqui também, inclusive saiu em uma das séries da casa, já foi acompanhada por séries internacionais da casa e saiu agora no Palavra do Estrategista uma recomendação de mineradoras de ouro. E qual é a ideia por detrás disso? A gente tem observado nos últimos meses, principalmente, que a reabertura pós-pandêmica tem proporcionado uma inflação acima da média que não se verificava, pelo menos, desde a crise de 2008. Então, a crise de 2008 esterilizou, em grande parte, crescimento e inflação nos países desenvolvidos, eu estou falando aqui principalmente. E agora o mercado está desacostumado, né? A gente está vendo inflação. Teve dados de inflação nos Estados Unidos, mais de 6%, a maior patamar de inflação desde a década de 90, inclusive ali no mês específico que a gente está tratando, é a maior desde de novembro de 1990, propriamente dito. E na zona do euro a gente teve inflação mais de 4%, mais que o dobro da meta do Banco Central Europeu, a Autoridade Monetária Europeia. Então a gente está vendo inflação. E apesar da gente ter características temporárias nessa inflação, ela tem o temporário que os bancos centrais tinham falado anteriormente, tem ficado mais estrutural, né? Temporário de 3 meses, 6 meses, 1 ano, não é tão temporário assim, né? Que tipo de transitório é esse? Mas tem fatores de fato transitórios, que são reflexos da ruptura da cadeia de suprimentos, da reabertura, do grande impacto que a gente teve, tanto de gastos públicos sem precedentes, como de monetização desses gastos públicos, que também é importante, que eu vou falar já já, que a gente tem observado. Então, de fato, os próximos anos, com crescimento econômico e maturando esses investimentos que estão sendo feitos, devem se mostrar de maior inflação mesmo, uma inflação acima da média dos últimos 10 anos, pelo menos. Mas porque está crescendo, então vai normalizar esses fatores transitórios, mas a inflação não vai cair tanto, ela vai ter um patamar um pouquinho mais acelerado do que a gente via antes da pandemia mesmo. Isso é normal. Isso enseja uma maior expectativa de inflação, enseja também ganhos em outras coisas. Se você perde o poder da moeda, os investidores tendem a fugir aos hedges tradicionais do poder de compra. E qual é o hedge mais tradicional da história da humanidade em termos de reserva de valor do que o ouro? O ouro. E, em grande parte, os estímulos fiscais vão continuar. A gente, claro, agora começa a ver um certo receio de aperto monetário nos países que poderiam pressionar. Vou deixar um gráfico antes, como o ouro anda junto com as expectativas de inflação. Você está vendo aí o gráfico agora, neste momento, como o ouro anda junto com as expectativas. Então, a expectativa de inflação sobe, os investidores não estão acostumados com isso, estão reprecificando isso, o ouro tende a subir porque existe uma migração de recursos natural. E você deve continuar a ter estímulos, né? Se você tem aumento da base monetária mesmo, você tem inflação, fenômeno monetário no mundo inteiro sempre. Então,
estímulos fiscais monetizados pelos bancos centrais, ainda que haja aperto monetário, ele deve ser bastante gradual, bastante transparente, a gente já vive outra realidade, o framework do Fed foi alterado para que ele seja mais permissivo, a meta de inflação não é tão rígida e centralizada, agora ela é flexível e tende à média, né, a média de último período, uma janela de tempo e não uma janela de tempo fixa do ano em si, né, o ano de exercício propriamente daquela inflação. Então você tem um bancos centrais mais flexíveis. O Banco Central brasileiro já começou a apertar, está bastante forte. O Banco Central brasileiro são outros 500. Estou falando aqui de como a lógica global tem funcionado, né? De maneira geral, a gente tem visto isso. E se a gente tem visto isso com o ouro, por que não se aproveitar dos fluxos de caixa das empresas ligadas ao ouro? As mineradoras de ouro, elas ficaram fora de moda por muito tempo e agora estão voltando aos olhares dos investidores que estão sendo atraídos. É exatamente essa tese que eu estou te contando. Então você tem, num momento do setor, que depois de ficarem abandonadas, né, pelos investidores por muito tempo, tem um movimento de consolidação. A gente teve uma grande consolidação agora da Kirkland, né, junto com outra canadense, o negócio ficou enorme. Enfim, competindo ali com a quarta e terceira também, impressionante. Então, o movimento de consolidação deve continuar, então a gente deve continuar a ver agregar valor em termos de sinergia, empresas gerando valor no mercado, e os múltiplos estão muito baixos. A gente consegue ver grandes players negociando abaixo de um desvio padrão da média de 5 anos do valor da firma sobre sua própria geração de caixa potencial, que é o EBITDA, EV sobre o EBITDA. Então eles estão negociando com desconto ao seu próprio histórico e algumas negociando com desconto em relação às suas próprias pares, né? A gente está falando de algumas grandes negociando entre 10 e 15 vezes preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses, tem algumas negociando a 8, a 10, então tá muito barato. Tem algumas coisas muito legais que a gente pode aproveitar. E como escolher a melhor? Também vou de ETF. A gente falou de ETF, são aqueles fundos índice, né? É uma composição ali mais passiva de exposição setorial. E aqui também a gente vai pegar um ETF no exterior, também um investimento no exterior. Então a gente falou de investimento no exterior. Como é importante investir no exterior no ano que a gente vai estar entrando. Se você não tem dólares ainda, apesar do patamar acentuado, é importante o ter, porque ano que vem é ano eleitoral e a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. E aqui eu escolhi o GDX, que é o Gold Miners, né, ETF, que justamente compra mineradoras. Vale ter também um pezinho em metais preciosos, e fluxo de caixa em metais preciosos é muito bacana, gosto muito desse ETF, também é uma posição aqui da Empíricos, a gente tem recomendado para os nossos assinantes. Aí você fala, Matheus, você só fala de investimento no exterior, só fala de coisa muito estranha, né, urânio, hidrogênio, mineradora de ouro. E se eu for um cara conservador, se eu quiser ser um rentista brasileiro tradicional, agora com os juros indo para 11% de novo, se eu quiser uma coisa mais, né, papai e mamãe, café com leite, como é que eu faço? Bem, daí a gente vai para uma coisa super tradicional, que você não vai poder fugir de mim, que é renda fixa no Brasil. O tradicional investidor brasileiro, né, que não era que já tinha saído da poupança e ia para renda fixa mesmo, porque os juros eram sempre cavalares. Daí a gente jogou os juros lá para baixo, teve um monte de coisa que aconteceu nesse meio do caminho, mas jogou os juros lá para baixo em demasia, e acabou agora tendo inflação, e estamos voltando para reancorar as expectativas de inflação para os próximos anos, até mesmo porque a principal âncora fiscal foi jogada no lixo. Então você tem um estresse muito grande na curva de juros brasileira. Eu vou te mostrar uma imagem agora da curva de juros brasileiro. Olha como ela vem mudando nos últimos 6 meses. É realmente impressionante como a gente elevou, né? Ela elevou-se no nível. A gente não teve uma inclinação, ou a gente não teve um achatamento da curva. Ela se elevou no nível. Os vértices curtos e longos, os dois vértices, e os intermediários também, a curva só levantou. É voo quase, né? E daí o Banco Central, obrigado a ancorar as expectativas novamente de inflação, tem jogado os juros lá para cima. A gente fez agora com a inflação recente, que saiu nos últimos 12 meses de 10,67% de IPCA, né, o índice de preço ao consumidor amplo, que é o índice oficial do IBGE que mede a inflação no Brasil. E a gente fez agora o nosso modelinho de regra de Taylor. Devemos ter o final do ciclo ali na primeira metade de 2022 ao redor de 11%, tá? De Selic, taxa básica de juros de curto prazo da economia nacional. Isso provocou, né, um vértice mais curto, levantou, daí passou na Câmara. Curioso, olha o que aconteceu, passou na Câmara a PEC dos precatórios, os juros curtos, ele é a inflação, né, e a política monetária do Banco Central. Os vértices mais longos, ele é a política fiscal do governo brasileiro, porque é o quão crível é que ele vai pagar essa conta. Então, quando passou a PEC dos precatórios, que tinha estressado o fato de romper o teto, quando passou na Câmara, deu uma baixadinha. Agora tem os imbróglios no Senado, vamos ver o que acontece aí, enfim, mas de qualquer forma, o que a gente tem?
que a curva deu uma pequena invertida. Tanto é verdade que você consegue prefixados curtos pagando mais que os prefixados longos. Isso não vai ficar para sempre, claro, mas eu entendo que tem aberto uma oportunidade de investimento, não todo o seu patrimônio, claro, em prefixados e indexados à inflação curtos, para aproveitar essas discrepâncias na curva de juros. Então, os vértices curtos estão bastante atraentes. E quais são as recomendações? Tesouro prefixado 2024, Tesouro Direto, risco soberano, menor risco da economia nacional, que vai pagar até 2024, está pagando mais de 12%, né? Pagando ao redor de 12%. A pergunta é essa, que investimento vai te pagar 12% em 3 anos, né? 2022, 2023 e 2024? Pouquíssimos, né? Então é melhor você ter que carregar até o final. Já fica tranquilo, né? Não faz com todo o seu patrimônio, você vai ter o seu patrimônio investido um pouco lá fora, daí lá fora você vai ter algumas coisas mais disruptivas, tipo energia limpa, você vai ter um pouco de ouro, você vai ter coisas tradicionais, você vai ter bolsa brasileira, você vai ter um pouquinho de tudo, você vai ter uma carteira diversificada com investimentos internacionais e investimentos domésticos, e dentro dos seus investimentos domésticos você vai ter um book de renda fixa, e dentro desse book de renda fixa você vai ter investimentos como Tesouro Direto, esses vértices curtos, né, prefixado 2024 pagando mais de 12%, é muito atraente, até se você for pensar mais de 11,75%, né, 11,75% é muito legal. E o do IPCA 2026 também, né, pagando juro real, né, se a inflação estourar, isso aqui de fato pode ficar, mas a inflação estourou nos próximos 2 anos, que é difícil porque a gente não vai ter atividade, né, mas ela vai tender novamente para a banda, né, e a meta ano que vem é 3,5, com o teto da meta em 5, então o Banco Central está tentando ancorar as expectativas de inflação para 2022 e 2023. O prefixado 2024 deve tender ali, convergir para essa banda, né, não sei se vai conseguir atingir, né, porque é super difícil. Então a inflação deve convergir, mas se não fizer, o IPCA mais 26 vai te pagar a inflação do ano, mais um juro real de mais de 5%. Um juro real de 5%. Para você ter uma ideia, foi tanto estresse na curva que a curva de juros ela subia para 2 dígitos e ficava. Se isso acontece, se o Brasil ficar com 2 dígitos de juros para sempre, o Brasil quebra. Então não vai acontecer. Então tem até possibilidade de algum certo ganho na marcação do mercado. Mas eu estou pensando aqui mesmo para você carregar, ter um prefixado tranquilinho ali, pagando 12% ao ano. Você vai carregar até o vencimento ali, 3 aninhos. Pegou 12%, colocou no bolso, mesma coisa com o IPCA 2026, ficou esses aninhos, ganhando 5% de juro real, que delícia, hein? E com a inflação do período, se a inflação estourar nos próximos anos, a gente vai estar protegido, porque eu estou falando de inflação também, é um risco, etc. Então a gente vai estar protegido também. Então, 2 oportunidades, risco soberano é legal, mas e títulos privados? Também tem aparecido coisa bacana, incentivada, curta, também tem aparecido coisa bacana, né? Alguns LCI, LCA, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas um pouco mais longas, mas se você pegar esses LCI e LCA de alguns bancos bons, como por exemplo do BTG Pactual, enfim, alguns bancos robustos, tem pago também, incentivado, né, mais de 10%, ou em torno de 10%, né, porque isso aqui vai ter paga de imposto de renda. Então, os incentivados não. Então, também tem oportunidades de alguns títulos de renda fixa curtos que eu entendo que possam ser atrativos para o investidor que não queira se arriscar tanto, mas para 2022 possa ser uma coisa, porque vai ter muita volatilidade, o cara vai querer ficar mais tranquilinho. Título de renda fixa pode ser a opção para você. Tá certo? Essas eram as 3 opções que eu queria demonstrar, eu espero que tenha sido claro, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, como eu disse no começo, curta, compartilha com seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito, coloca no sininho aí para receber as notificações, comenta qual é a sua opinião sobre esses 3 tipos de investimento, comenta qual é a sua opinião sobre as 3 ideias para 2022 e comenta também temas para próximos vídeos. Tá bom? Para a gente preparar aqui para vocês. E se vocês gostaram muito desse conteúdo, eu escrevo periodicamente com o estrategista-chefe da casa aqui, em um dos carros-chefes, o Palavras do Estrategista, uma série com diversas ideias, desde as mais conservadoras até as mais arrojadas para diferentes tipos de perfis de investidores. Convido a você clicar aí no QR Code que está na sua tela, clicar não, né? Apontar sua câmera para o QR Code ou clicar no link que está na descrição aí e aproveitar alguma promoção que a gente vai ter separado para você para o Palavra do Estrategista, tá certo? Muito obrigado, pessoal!